Imagine viver em um mundo onde coisas extraordinárias acontecem ao seu redor, mas apenas alguns têm a capacidade de percebê-las. Não se trata de mágica, nem de coincidências, mas de sinais claros de que você faz parte de algo muito maior. Os escolhidos, aqueles que receberam um chamado especial, são testemunhas de fenômenos que a maioria das pessoas jamais entenderá. Mas, e se eu te disser que esses sinais não são apenas para eles? E se você também estiver destinado a ver o que poucos podem ver? Prepare-se, porque os 7 fenômenos que vamos revelar podem ser o que você precisa para despertar o chamado dentro de você. Está preparado para descobrir se você é um dos escolhidos? Os escolhidos, desde os primórdios, enfrentam desafios que parecem ser esculpidos à mão para testar sua força, coragem e, acima de tudo, sua fé. Esses desafios são como pedras brutas, que, com o tempo e perseverança, moldam a essência daqueles que são destinados a um propósito maior. Imagine uma pessoa que, em sua jornada, enfrenta obstáculos que não apenas desafiam suas habilidades, mas também sua própria identidade. Esses desafios, por mais árduos que sejam, são cruciais para forjar o caráter e o destino dos escolhidos, preparando-os para o que está por vir. À medida que esses desafios se intensificam, os escolhidos são levados a questionar o que é realmente importante em suas vidas. Eles são forçados a refletir sobre suas decisões, valores e o caminho que estão trilhando. Essa reflexão profunda não é uma escolha, mas uma necessidade para continuar avançando. Os escolhidos, muitas vezes, se encontram em situações onde a pressão é tão intensa que precisam se reinventar para sobreviver. É nesse processo que eles descobrem habilidades que nunca souberam que possuíam, e é exatamente isso que os diferencia dos demais. Esses desafios são projetados para serem superados, mas não sem antes levar os escolhidos ao limite de suas capacidades. É como um ferreiro moldando uma espada. O calor intenso e os golpes fortes são necessários para criar uma lâmina afiada e resistente. Da mesma forma, os escolhidos precisam passar por provações que testam sua fé e determinação, fortalecendo-os para missões maiores que estão por vir. Nesse caminho, é fundamental que eles mantenham sua fé inabalável, pois é ela que lhes dará a força necessária para seguir adiante. Assim, esses desafios não terminam por aqui. Eles são apenas o início de uma jornada que levará os escolhidos a descobrirem algo ainda mais profundo: o dom do discernimento. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa, pois ao enfrentar esses desafios, os escolhidos começam a perceber que há muito mais acontecendo ao seu redor do que aquilo que é visível a olho nu. E é justamente essa percepção que os guiará para o próximo estágio de sua jornada espiritual. O dom do discernimento é uma habilidade preciosa que os escolhidos desenvolvem ao longo de suas jornadas. Não é algo que se adquire da noite para o dia, mas sim uma faculdade que se aperfeiçoa com a prática e a proximidade com o divino. Para os escolhidos, discernir entre as influências espirituais ao seu redor é tão vital quanto respirar. Eles conseguem perceber, com clareza, as forças que operam em segundo plano, sejam elas benignas ou malignas. Esse dom os protege das armadilhas do inimigo e os guia na direção correta, permitindo que suas decisões sejam iluminadas pela sabedoria divina. Desenvolver o dom do discernimento exige uma conexão profunda e constante com Deus. Não basta apenas pedir esse dom. É preciso estar disposto a cultivá-lo com humildade e dedicação. Imagine uma pessoa que deseja aprender a tocar um instrumento. Ela precisa praticar diariamente, compreender as nuances e se esforçar para melhorar a cada dia. Da mesma forma, os escolhidos devem buscar a Deus incessantemente, através da oração e meditação, para que esse dom floresça. É nessa proximidade que eles encontram a força necessária para discernir o que é verdadeiro e justo. O discernimento espiritual também é um chamado à responsabilidade. Compreender o que está além do visível implica em usar esse conhecimento com humildade e amor. Os escolhidos devem estar atentos para não se deixarem levar pelo orgulho, achando que sabem mais que os outros. Pelo contrário, quanto mais discernem, mais devem servir com gentileza e compaixão. Um exemplo prático disso é ajudar os outros a encontrarem o caminho certo, não através de imposições, mas através do exemplo e da sabedoria. É um ato de serviço que fortalece a comunidade e promove o bem comum. Essa jornada de desenvolvimento do discernimento, contudo, pode trazer um preço: a rejeição pelo mundo. Quando os escolhidos começam a ver as coisas com clareza, muitas vezes se encontram em desacordo com a sociedade ao seu redor. Eles percebem que seus valores não se alinham mais com os padrões deste mundo, o que pode levar a um sentimento de isolamento. Mas é justamente nesse ponto que o dom do discernimento se torna ainda mais crucial, pois ele os guiará para a comunidade certa, onde encontrarão apoio e compreensão para continuar sua caminhada. A rejeição pelo mundo é um sinal claro do chamado divino que repousa sobre os escolhidos. Desde tempos antigos,
Aqueles que seguem um caminho guiado por Deus enfrentam a resistência da sociedade. Não é incomum que os escolhidos sintam-se deslocados, como se não pertencessem ao ambiente em que vivem. Essa rejeição, por mais dolorosa que seja, é na verdade uma confirmação de que estão trilhando o caminho certo. Quando o mundo os rejeita, isso significa que seus valores e princípios estão em desacordo com o que a sociedade valoriza, e essa distinção é crucial para sua jornada espiritual. Ao enfrentar essa rejeição, os escolhidos não devem se desesperar, mas sim buscar refúgio em uma comunidade de fé. Nessa comunidade, eles encontrarão outros que compartilham de experiências semelhantes, que entendem a dor da rejeição e que oferecem suporte mútuo. Estar cercado por pessoas que compreendem os desafios de seguir um chamado divino é essencial para manter a fé e a força interior. Aqui, os escolhidos podem compartilhar suas lutas, aprender uns com os outros e crescer juntos, criando laços que transcendem o mundo material. Essa rejeição pode se manifestar de várias formas, desde o desprezo social até a marginalização profissional. É possível que os escolhidos percam oportunidades ou sejam criticados por suas convicções. Assim, essa rejeição não deve ser vista como um fracasso, mas como um redirecionamento. Muitas vezes, Deus usa esses momentos para afastar os escolhidos de situações que não são benéficas para o seu propósito. Eles devem enxergar esses momentos como oportunidades de reafirmar sua fé e confiar nos planos divinos, que sempre têm um propósito maior. Assim, a rejeição pelo mundo não significa que os escolhidos estão sozinhos. Pelo contrário, esse é o momento em que o Espírito Santo se faz mais presente, guiando-os e protegendo-os. E é justamente essa presença divina que pode causar distúrbios espirituais ao seu redor, uma realidade que os escolhidos precisam estar preparados para enfrentar. À medida que eles avançam em sua jornada, perceberão que sua mera presença pode trazer à tona conflitos internos em outras pessoas, e é sobre essa dinâmica espiritual que nos aprofundaremos a seguir. A presença dos escolhidos, carregada pelo Espírito Santo, tem o poder de provocar distúrbios espirituais em seu entorno. Muitas vezes, essa presença ilumina aquilo que estava oculto, trazendo à tona conflitos internos em outras pessoas. Esses distúrbios são sinais claros de que o escolhido está em sintonia com os valores divinos, e por isso, provoca desconforto naqueles que ainda estão lutando com suas próprias questões espirituais. É como se uma luz intensa fosse acesa em um quarto escuro, expondo tudo o que antes estava escondido. Essa luz não apenas revela, mas também incomoda aqueles que ainda não estão prontos para encarar suas próprias sombras. Esses distúrbios podem se manifestar de maneiras variadas, desde reações hostis até sentimentos de desconforto ou aversão inexplicável. Pessoas que estão passando por conflitos espirituais podem sentir-se inquietas na presença dos escolhidos, pois a pureza e a força espiritual que emanam de sua aura expõem suas próprias fraquezas e inseguranças. Para os escolhidos, é importante entender que essas reações não são pessoais, mas sim reflexos do estado espiritual daqueles ao seu redor. Isso requer uma dose extra de paciência e compaixão, pois, em vez de afastar essas pessoas, o escolhido deve tentar ser um canal de cura e entendimento. Assim, essa capacidade de provocar distúrbios espirituais também serve como um indicador de que o escolhido está no caminho certo. É um sinal de que suas ações e seu espírito estão alinhados com os propósitos divinos. Quanto mais intensa for a presença do Espírito Santo na vida de um escolhido, mais ele terá a capacidade de afetar o ambiente ao seu redor, mesmo que isso signifique incomodar aqueles que ainda estão em processo de autodescoberta. Por isso, o escolhido deve estar preparado para enfrentar oposição e entender que, muitas vezes, esse desconforto é um passo necessário para a transformação. Enquanto esses distúrbios podem ser desafiadores, eles também abrem a porta para uma determinação inabalável. Ao perceberem o impacto que tem sobre os outros, os escolhidos devem reforçar sua fé e continuar firmes em seu propósito. Esse é o momento de vestir a armadura de Deus, de fortalecer-se na oração e na meditação, e de seguir em frente com coragem. E é essa determinação inabalável que nos leva ao próximo estágio da jornada dos escolhidos, onde a perseverança é fundamental para resistir às tentações e cumprir o propósito divino. A determinação inabalável é uma característica fundamental dos escolhidos, especialmente quando enfrentam as adversidades que surgem em seu caminho. Essa determinação não é apenas uma questão de vontade, mas de fé e convicção profunda de que estão trilhando o caminho certo. Os escolhidos entendem que as dificuldades são inevitáveis, mas que cada uma delas é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento espiritual. Como um guerreiro que se prepara para a batalha, os escolhidos devem estar sempre prontos para resistir às tentações e ao pecado, mantendo-se firmes em seus propósitos, independentemente das circunstâncias. Para manter essa determinação, é crucial que os escolhidos se fortaleçam constantemente. Eles sabem que, para vencer as batalhas espirituais, precisam vestir a armadura de Deus,
que inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra divina. Esses elementos são como escudos que os protegem contra os ataques do inimigo, e como espadas que cortam as mentiras e enganos que tentam desviá-los do caminho. A prática constante da oração e da meditação também é essencial, pois é através dessas práticas que eles renovam suas forças e recebem orientação divina para continuar sua jornada. Assim, a determinação inabalável não significa ausência de dúvidas ou medos. Pelo contrário, os escolhidos são seres humanos e, como tais, enfrentam momentos de incerteza. A diferença está em como eles lidam com essas situações. Em vez de ceder ao desânimo, eles usam esses momentos como um trampolim para se aproximar ainda mais de Deus. Eles entendem que cada desafio é uma prova de sua fé e que, ao superar essas dificuldades, estão mais próximos de cumprir o propósito para o qual foram chamados. Um exemplo prático disso é alguém que, mesmo diante de uma situação financeira difícil, mantém sua fé em Deus, acreditando que Ele proverá o necessário no momento certo. Essa determinação não é apenas para si mesmos, mas também serve de exemplo e inspiração para outros que estão enfrentando suas próprias lutas. Ao verem a fé inabalável dos escolhidos, outros podem encontrar a força que precisam para continuar em suas próprias jornadas. E é essa força interior, cultivada durante períodos de grande provação, que prepara os escolhidos para os momentos de isolamento que são essenciais para sua edificação espiritual. Esses momentos de solidão, longe das distrações do mundo, são quando eles realmente se conectam com Deus e recebem a orientação necessária para os desafios futuros. Os períodos de isolamento são momentos cruciais na jornada espiritual dos escolhidos. Esses momentos de retiro, muitas vezes impostos pelas circunstâncias ou deliberadamente escolhidos, permitem que eles se afastem das distrações do mundo e se concentrem em sua conexão com Deus. Assim como Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com o Divino, os escolhidos também precisam desses momentos de solidão para fortalecer sua fé e receber revelações que os guiarão em suas missões. Esse isolamento não é uma fuga, mas sim uma preparação para algo maior que está por vir. Durante esses períodos, os escolhidos têm a oportunidade de introspecção profunda, refletindo sobre suas vidas, suas escolhas e o caminho que estão trilhando. Esse é o momento em que eles podem ouvir a voz de Deus com mais clareza, longe do ruído constante do mundo exterior. Essa escuta atenta é essencial para que eles compreendam os desígnios divinos e como devem agir a partir desse ponto. Muitas vezes, é nesse silêncio que as respostas para questões complexas surgem, e o escolhido encontra a paz e a sabedoria necessárias para enfrentar o que está por vir. Esses períodos de isolamento também servem para renovar as forças dos escolhidos. Assim como o corpo necessita de descanso para se recuperar, a alma precisa desses momentos de recolhimento para se revitalizar. Durante esses momentos, os escolhidos podem se dedicar à oração, à meditação e ao estudo das Escrituras, fortalecendo sua armadura espiritual. Eles aprendem a confiar ainda mais em Deus, sabendo que Ele é a sua fortaleza e que, com Ele, podem superar qualquer obstáculo. Esse tempo de renovação é essencial para que os escolhidos estejam preparados para as batalhas que os aguardam no futuro. Assim, o isolamento não dura para sempre. Ele é apenas uma fase de preparação para que os escolhidos possam retornar ao mundo com uma nova perspectiva e um espírito renovado. E é justamente essa renovação que permite que os dons espirituais dos escolhidos se manifestem de maneira ainda mais poderosa. Esses dons, que foram refinados e ampliados durante o período de isolamento, estão agora prontos para serem utilizados em benefício dos outros e para o fortalecimento da comunidade cristã. Assim, os escolhidos deixam o isolamento não apenas mais fortes, mas também mais equipados para cumprir seu propósito divino. Os dons espirituais que os escolhidos recebem são como presentes divinos, destinados a serem usados para o benefício de toda a comunidade cristã. Esses talentos especiais, que variam de pessoa para pessoa, são ferramentas essenciais para cumprir o propósito divino em suas vidas. Desde a capacidade de curar até o dom da profecia, cada presente espiritual tem um papel único e vital na edificação da fé coletiva. Os escolhidos entendem que esses dons não são para sua própria glória, mas para servir para os outros, espalhando a luz e o amor de Deus onde quer que estejam. Desenvolver e usar esses dons exige coragem e responsabilidade. Muitas vezes, os escolhidos podem se sentir inseguros ou sobrecarregados pela magnitude do que lhes foi confiado. Assim, é nesses momentos que eles devem se lembrar de que não estão sozinhos. Deus está com eles, guiando cada passo e proporcionando a força necessária para usar esses dons de maneira sábia e eficaz. Um exemplo prático disso é alguém que possui o dom de ensinar. Essa pessoa pode criar grupos de estudo bíblico, ajudando outros a crescerem em sua fé e compreensão das Escrituras, promovendo um ambiente de aprendizado e crescimento espiritual. Além disso, os dons espirituais são uma oportunidade de crescimento pessoal.
À medida que os escolhidos enfrentam desafios, esses dons são postos à prova, permitindo que eles se aprimorem e se tornem ainda mais eficazes em seu propósito. Por exemplo, alguém que possui o dom da liderança pode se encontrar em situações complexas, onde precisa tomar decisões difíceis. Esses momentos não apenas testam sua capacidade, mas também a fortalecem, refinando suas habilidades e ampliando sua capacidade de servir. Assim, cada desafio enfrentado se torna uma chance de crescimento espiritual e de aprimoramento dos dons que lhes foram dados. Entretanto, com grandes dons vem também uma grande responsabilidade. Os escolhidos devem lembrar-se de que esses talentos espirituais não são para uso egoísta, mas para o benefício de toda a comunidade. E é essa humildade, combinada com a gratidão pelo que lhes foi dado, que permite que esses dons floresçam plenamente. À medida que os escolhidos usam seus talentos para ajudar os outros, eles também recebem bênçãos e favores, tanto de Deus quanto das pessoas inspiradas por Ele. Contudo, é vital que esses favores sejam administrados com integridade, mantendo o foco no propósito divino, o que nos leva ao próximo tópico. O favor divino é uma marca inconfundível na vida dos escolhidos. Esse favor, que se manifesta de diversas formas, desde pequenas bênçãos diárias até grandes intervenções milagrosas, é um sinal claro do amor e do apoio de Deus para com aqueles que seguem seus caminhos. Assim, é fundamental que os escolhidos compreendam que com esse favor vem a responsabilidade de administrar essas bênçãos com humildade. A humildade é a chave para manter o coração centrado no propósito divino, evitando que o orgulho ou a vaidade desviem o escolhido de seu verdadeiro chamado. A humildade se reflete nas ações diárias dos escolhidos. Eles reconhecem que tudo o que têm e conquistam vem de Deus, e, por isso, não se vangloriam de suas realizações. Em vez disso, usam suas vitórias para inspirar e ajudar os outros, sempre com o espírito de serviço. Por exemplo, alguém que é abençoado com sucesso financeiro pode escolher reinvestir parte de seus recursos em causas que promovam o bem comum, como projetos de caridade ou iniciativas comunitárias. Esse tipo de atitude não apenas beneficia os outros, mas também fortalece a fé e o senso de propósito do escolhido. Além disso, a humildade protege os escolhidos das armadilhas do orgulho, que é uma das principais armas do inimigo. O orgulho pode facilmente levar à queda, desviando o foco do propósito divino para o ego pessoal. Por isso, os escolhidos devem estar sempre vigilantes, lembrando-se de que sua força vem de Deus e que, sem Ele, nada poderiam realizar. Esse reconhecimento constante da dependência de Deus é o que mantém o escolhido no caminho certo, permitindo que continue a receber e administrar o favor divino de maneira que honra a Deus e beneficia a todos ao seu redor. À medida que os escolhidos mantêm essa postura de humildade, o favor divino continua a fluir em suas vidas, abrindo portas que antes pareciam inacessíveis e proporcionando oportunidades de crescimento e serviço ainda maiores. Contudo, é importante lembrar que esse favor não é um fim em si mesmo, mas um meio para cumprir o propósito divino. E, assim, ao final desta jornada de reconhecimento e uso dos dons espirituais, os escolhidos encontram a verdadeira recompensa, uma vida plena, alinhada com os desígnios de Deus e a certeza de que estão no caminho certo para a eternidade. Agora que você conhece os fenômenos que os escolhidos vão ver, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que está pronto para aplicar o que aprendeu e viver de acordo com o chamado divino? Lembre-se, não basta apenas saber, é preciso agir. Quais passos você vai dar hoje para alinhar sua vida com os propósitos que Deus tem para você? A mudança começa agora, e você tem o poder de transformar seu destino. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará aprendendo e fortalecendo sua jornada espiritual, sempre com um novo conhecimento para te guiar.